Muito bem, vamos ler a Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 em diante. E vamos refletir no tema: não permita que roubem sua alegria de viver. Diz assim o texto: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. O que é viver o reino de Deus? Como bem falou Alberto aqui, reino de Deus é vida. Viver o reino de Deus, então, é viver plenamente a vida. Todas as vezes que Jesus salvou alguém, Ele salvou para a vida, para esta vida, para continuar esta vida. Quem é que está perdido? A gente tem esse conceito religioso, maniqueísta, inclusive, de separar os salvos e os perdidos, conforme crenças e religiões, e que igreja pertence ou não. Mas, de fato, olhando para a vida de Jesus e olhando para os evangelhos, quem está perdido aos olhos de Jesus? Perdido está aquele que não consegue viver esta vida. Perdido está aquele que não consegue ver propósito para viver. Está perdido aquele que não consegue perceber o sentido para esta vida. Então, a pessoa que não consegue aproveitar, viver plenamente esta vida, nem ver propósito para viver e nem perceber o sentido da vida, é uma pessoa perdida, precisa ser salva. E o que é estar salvo? Bom, estar salvo é, então, encontrar um caminho por onde caminhar, uma jornada por onde seguir e que faça sentido. É por isso que Jesus salva, porque Ele propõe um caminho e Ele se dispõe a ser Ele mesmo o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus se propõe a ser Ele mesmo o caminho e apresenta esse caminho, Ele resgata o sentido de viver de muita gente. E quando Ele resgata o sentido de viver, Ele salva. Porque uma vida sem sentido é uma vida perdida. Uma vida em que a pessoa não encontra propósito para viver, não encontra sentido, não vê, não consegue perceber o significado das coisas que realmente têm importância, ela está perdida. Quando Jesus resgata esse sentido de viver da pessoa, Ele salvou a pessoa se salvou. Ou como Jesus muito gostava de dizer nas Escrituras, a fé da pessoa a salvou. Como Ele diz, a tua fé te salvou. E assim aconteceu com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, com o paralítico de Betesda, com o cego de Jericó, com Nicodemos, com Pedro, com Paulo, com tantos outros. Encontraram nele um caminho a seguir. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo estava na estrada para Damasco, no caminho para Damasco, e ali nesse caminho ele se encontra com Cristo, e quando ele se encontra com Cristo, ele descobre um caminho a seguir. Ele ressignifica a vida dele, ele dá um novo rumo à vida dele, e isso se chama conversão, isso se chama salvação. O cego de Jericó, quando é que ele é salvo? Quando ele percebe que há possibilidade de vida, não é quando ele passa a enxergar fisicamente, mas é quando ele passa a enxergar, a perceber na vida algum sentido, algum rumo. Ele enxerga então Cristo Jesus e a partir dali ele é uma pessoa salva. Quando é que Zaqueu se salva? Ele se encontra com Jesus e Jesus então dá um novo sentido à vida dele, de tal maneira que ele compreende que ele precisa ser honesto, que dinheiro não é tudo e que ele precisa ser generoso para com quem precisa. É nesse momento que ele é salvo. Ele deixa uma vida perdida para ser salvo. Veja que não é
uma questão de mudar de religião. Zaqueu, não consta que Zaqueu tenha deixado de ser judeu para se tornar cristão. Ele simplesmente compreende, a partir da pessoa de Cristo, que ele tem que desentronar o dinheiro da vida dele, como Deus da vida dele, e aí então ser generoso e honesto a partir daquele momento. Ele é salvo. Pedro se salva quando? Pedro se salva muitas vezes e se perde muitas vezes também. Mas ele é salvo, em uma das vezes que ele foi salvo, ele é salvo ao perceber que mesmo tendo pecado terrivelmente e não ser digno da causa de Cristo, ele ainda é acolhido, perdoado e amado. Pedro foi salvo ali naquele momento. Quando é que Nicodemos se salva? Aquele que foi encontrar com Jesus clandestinamente à noite para fazer perguntas a Jesus sobre qual era a de Jesus. Nicodemos se salva quando ele percebe que precisa nascer de novo. Nascer de novo para uma nova vida, aqui e agora, não para o futuro, não para depois da morte, mas para a vida que ele vivia, para que a vida que ele vivia fosse uma outra vida, uma vida com sentido, uma vida com significado, uma vida plena. A mulher adúltera, quando é que ela é salva? Aquela que foi pega no ato de adultério e é levada então para ser apedrejada. Ela é salva quando lhe é dada uma nova oportunidade de vida e de seguimento de Cristo. Agora com uma nova postura diante da vida, ela segue a Jesus tendo uma nova postura diante da vida, foi salva. A mulher samaritana, ela é salva quando ela quer beber da água da vida que Jesus oferece, desta água cuja fonte jorra para a vida eterna. Veja que todos esses exemplos que eu citei aqui, são exemplos de pessoas que foram salvas para a vida, e para experimentar um pouco daquela vida plena que Jesus prometeu, um pouco daquela vida abundante que Jesus prometeu. Todos foram salvos para experimentarem o reino de Deus em suas vidas e através das suas vidas. Coloquei esses exemplos então para deixar claro que a proposta cristã é que tenhamos vida e tenhamos vida de qualidade, vida plena, vida abundante. A proposta de Jesus é uma proposta para que consigamos viver bem, viver com alegria, ter vontade de viver, gana de viver, desejo de viver. Porque quando a gente vive assim, com vontade, com alegria, com desejo de viver, nós sinalizamos o reino de Deus para as pessoas ao nosso redor. Então, o amor de Deus, o reino de Deus, a proposta de Jesus acaba sendo sinalizada para as pessoas ao nosso redor. A proposta de vida de Jesus é uma proposta de vida prazerosa, plena de sentido, em que as coisas que realmente importam sejam valorizadas e, sobretudo, que não seja uma vida desperdiçada com coisas que não têm real importância, que não seja uma vida desperdiçada naquilo que não faz sentido algum ou que é desimportante. Então Jesus ele nos convoca, nos chama para que tenhamos essa vida de qualidade, para que aproveitemos bem a vida. Até alguns teólogos chamam isso de hedonismo cristão, ou seja, essa proposta de Jesus de aproveitar a vida, de celebrar a vida. E isso a gente vê muito em Jesus. Jesus está celebrando a vida em várias ocasiões dos evangelhos. Jesus está celebrando a vida nas bodas de Caná, transformando inclusive água em vinho, porque o vinho tinha acabado e ele queria continuar celebrando. Ele celebra com os amigos, ele come e bebe com os seus amigos, ele transforma pessoas que não conseguiam viver e dá um novo sentido para aquela pessoa, para que ela prossiga agora a sua vida com algum sentido, com algum prazer na vida, com leveza e com alegria. É por isso mesmo que nós precisamos estar tão atentos quanto àquilo que pode roubar a nossa alegria de viver. É por isso mesmo que nós temos que estar vigiando, alertas, para não permitir que alguns ladrões roubem essa nossa vontade de viver, essa gana, essa alegria que a gente tem
de viver. Porque tudo aquilo que nos rouba a alegria de viver é um anticristo. Porque Cristo é vida. Aquilo que rouba a nossa vontade de viver é um anticristo. O apóstolo João, nas suas cartas, fala muito do anticristo. E na verdade ele fala dos anticristos. E a mitologia cristã acabou criando, personalizando isso, né? Como se o anticristo fosse uma pessoa que virá, e um cara que vai combater Cristo abertamente, tal. Mas não é assim. Anticristo é aquilo tudo que é contrário a Cristo Jesus. Anticristo é aquilo que nega a proposta de Jesus. Isso é anticristo. Então, quando Jesus propõe que a gente tenha uma vida de qualidade, e alguma coisa, ou alguém, ou alguma coisa, quer roubar essa nossa vida de qualidade, essa nossa alegria de viver, isso é um anticristo. Essa coisa, esse sentimento, essa pessoa, seja lá o que for, é um anticristo. Porque é um inimigo de Cristo. Inimigo nosso, inimigo de Cristo. Precisa, portanto, ser combatido. Infelizmente, como eu falei, essa mitologia cristã acabou tornando as coisas tudo metafísico, sobrenatural, como se tivessem anjos de asas e tal, com cabelos encaracolados e loiros, lutando contra demônios que cheiram enxofre, que são feios e que não sei o que, e eles ficam brigando lá no céu. Não, a luta toda a luta espiritual que você possa imaginar, acontece aqui mesmo, no coração, na mente, está tudo aqui dentro, está tudo aqui. Então, pode ser que existam diabos dentro de você, e anjos dentro de você, porque todos nós temos diabos e anjos dentro da gente, por assim dizer. Calma. Sentimentos diabólicos e sentimentos cristãos. Os sentimentos diabólicos precisam ser exorcizados, expulsos. E os sentimentos que nos conduzem para a vida, estes é que devem ser cuidados. Estes é que devem prevalecer. Quando se fala de uma batalha espiritual dentro de nós, é desses sentimentos que querem dominar a nossa vida. Os sentimentos diabólicos são os diabos que estão aqui rondando, procurando a quem possa devorar, como diz o texto, e devem prevalecer os sentimentos da proposta de Cristo, para que então nós sejamos salvos e não perdidos. O texto fala desses inimigos da vida. Pedro fala que que o diabo, nosso inimigo, fica ao redor, como um leão procurando a quem possa devorar. Então quem são esses diabos? Ou o que são esses diabos? E como a gente faz para combatê-los? Quem são, na verdade, esses inimigos da nossa alma, da nossa vida, e consequentemente inimigos de Cristo também, que devem ser combatidos e vencidos para que não roubem a nossa alegria de viver? Primeiro, e o texto deixa isso bem claro, é a ansiedade. A ansiedade pode roubar boa parte da nossa energia vital. Ela é uma inimiga da vida. Por isso que o apóstolo Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de nós. E aí isso é um problema que está na ordem do dia. Nós somos extremamente ansiosos. E o que eu vou dizer aqui, só fazendo um rápido esclarecimento, eu vou falar da parte que me toca como teólogo, como pastor. Eu não vou falar como psicólogo, que não sou, e ainda que fosse, não falaria também, porque se é uma coisa patológica, aí você precisa consultar um psicólogo, e sentar num divã, e tomar remédio às vezes, ajuda também, no psiquiatra, numa boa, não sou contra, eu acho que tem que buscar quando a coisa sai do controle. Agora, além de você, se você está numa crise de ansiedade, buscar um psicólogo ou um psiquiatra, além disso, e até como uma vacina, nós podemos diminuir um pouco essa ansiedade, compreendendo isso que nós vamos ler agora. Compreendendo estas verdades acerca de Jesus. Que nós podemos sim lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E aí volto a dizer, nós somos ansiosos demais, preocupados demais. Até a expressão, né? Preocupado.
Preocupada é uma pessoa que se ocupa antes da hora. É pré-ocupada, está ocupada de antemão. Ela não precisava estar ocupada com aquilo naquele momento, mas ela já fica se ocupando. Então amanhã eu vou ter que fazer alguma coisa. Em vez de eu sofrer com isso que eu vou ter que passar, amanhã eu já sofro hoje, não durmo à noite, já fico preocupado, ansioso. Agora, essa ansiedade que o texto diz aqui, que a gente vê tanto, a gente vive tanto, me incluo nisso, é se ocupar antes e desnecessariamente, porque se ocupar antes a gente precisa sempre. A gente precisa planejar a vida, traçar caminhos a seguir, estudar. Não adianta você dizer, não, eu não vou me preocupar então. Quando eu chegar na prova, Deus vai me dar um negócio, Ele falou para eu não me preocupar, Ele vai eu vou sentir alguma coisa, e Deus vai me ajudar e eu vou acertar na prova. Não, você tem que estudar antes, é óbvio. Então, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não podemos ser dominados pela ansiedade das coisas que estão por acontecer, que aconteceram, que deixaram de acontecer. A gente não pode permitir que essa ansiedade nos sugue a própria vida, que isso seja algo que domine a nossa vida, de tal maneira que a gente não consiga viver. E aí, como disse Jesus, basta cada dia seu próprio mal. Amanhã virá trazendo os males que ele trará, e aí eu vou ter que enfrentá-los. E hoje eu não vou conseguir fazer nada que resolva o problema de amanhã. Eu não posso ser sugado por essa ansiedade que tira a minha energia vital. E eu acho que é aí que nós temos que aprender muito com Jesus, porque ele fala umas coisas que, olha, precisa ter muita fé para aplicar à vida. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Ele diz o seguinte, olha só: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber. Não conheço ninguém que cumpra isso aqui na vida. Então não se culpe, se você diz, nossa, então eu estou perdido, porque eu não conheço ninguém que não se preocupe com isso. Mas vamos ver o sentido do que Jesus quer dizer aqui. Nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Que tal, hein? E aí, como é que fica isso aqui para a nossa vida hoje? Porque, se olhando isso aqui, quem é que se encaixa nisso aqui? Sei lá, os hippies do sinal. Talvez eles sejam mais cristãos que a gente mesmo, não sei, talvez seja. Talvez eles não se preocupem com o que vão de comer, o que vão beber, vivem da sua arte, né? Vendem a arte deles lá no sinal e não se preocupam com nada disso. Mas também não estão se vestindo como Salomão e a erva do campo. Mas quem é que pode viver essa vida que Jesus propõe aqui? Será que Ele quer realmente que a gente seja irresponsável? Acredito que não. Ele não está propondo que sejamos irresponsáveis. Até porque Jesus, a proposta dele é que a gente seja maduro cada vez mais. E cada vez mais responsável pela nossa própria vida. Então Ele não pode propor uma irresponsabilidade dessa. O que Ele está querendo dizer? Eu acho que o antes, o texto, a fala dele anterior a esta explica, e eu quero ler com vocês.
que está no versículo 19 ao 21, ou seja, anterior a essa fala dele de não se preocupar com isso, com aquilo. Veja o que Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E ele, no versículo 24, diz, e encerra essa leitura nesse versículo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Veja que dinheiro está com letra maiúscula, porque na verdade no texto original não é a palavra dinheiro que está lá, é a palavra mamon. E mamon era uma divindade daquela época, um deus, um ídolo, que representava o dinheiro. Ele diz: não tem como servir a Deus e ao dinheiro, não tem como servir as riquezas e a Deus. Então, e aí, voltando ao nosso dilema, é para a gente ser hippie então, e não se preocupar com absolutamente nada mais? Acho que não. Eu acho que aqui é uma pista que Jesus nos dá sobre essas ansiedades. Nós temos muitas ansiedades, mas há uma classe de ansiedade que talvez seja a maior que nós temos, que é aquela ansiedade causada pelo vil metal, pelo dinheiro, ou pela falta do dinheiro, principalmente pela falta do dinheiro, né? E aí a gente fica numa ansiedade de como ganhar dinheiro, e como ganhar mais dinheiro, para poder gastar mais dinheiro, para poder comprar mais coisas, para consumirmos mais. E é interessante que, se você parar para pensar realmente, numa reflexão desapaixonada, uma reflexão, enfim, você tentar realmente refletir sobre o sentido das coisas, o sistema capitalista, que é o que deu certo, entre aspas, que vige no mundo hoje, ele nos vê a todos como números, como unidades consumidoras. Nós somos unidades consumidoras. Tem aquela unidade consumidora da conta de luz? Então, para o sistema, nós, humanos, somos unidades consumidoras também. E a gente fica nessa ânsia, ganhar mais para gastar mais, para comprar mais, para consumir mais. Mas no fim das contas, quem está sendo consumido por tudo isso somos nós. Nós não somos os consumidores, nós somos os consumidos. É a gente que está se consumindo, porque parece que a gente é só uma peça dessa engrenagem que tem por finalidade nos fazer consumir, inclusive com coisas que a gente não precisa, criando necessidades para que a gente fique ansioso para cumprir aquela necessidade, e a gente vai ficando ansioso e vai perdendo a noção do real valor das coisas. A gente sabe o preço de tudo, a gente perde o real valor das coisas. E aí a gente vai ficando ansioso com o que o outro tem, com o que... Os americanos adoram fazer pesquisa, né? Eles fizeram uma pesquisa num bairro, como é que eles chamam quando é longe do centro, que aqui é uma conotação ruim, não é periferia, um subúrbio. Num subúrbio americano, em alguns subúrbios, e ele fez a seguinte pesquisa: num subúrbio onde a renda das famílias era de $50 mil por ano. $50 mil é uma senhora renda anual, né, para uma família de classe média. As pessoas eram felizes, mas quem era mais feliz naquele subúrbio era quem tinha uma renda de $100 mil. Aí dá para parecer que então quem ganha mais é mais feliz. Aí fizeram uma outra pesquisa num subúrbio onde a média da renda das famílias era de $150 mil anual. E as famílias mais infelizes eram aquelas que ganhavam $100 mil anuais. Percebem a diferença? Então nessa uma que a média era 50, o que ganhava 100 era mais feliz. A mesma renda,
não gerava o mesmo grau de felicidade naquele bairro onde a renda média era $150 mil. O que eu aprendo com isso? Que a gente fica insatisfeito com o que o outro tem, que a gente fica se comparando o tempo todo, que isso gera uma ansiedade, porque daí o outro tem um carro melhor, eu já quero comprar, porque eu tenho um telefone melhor, eu quero comprar o telefone, porque o outro viajou para tal lugar, e a gente fica criando essa ansiedade, e isso é danoso para a saúde, e não só para a saúde, isso é danoso para a nossa espiritualidade. Como falei, não estou aqui como médico nem psicólogo, mas é para a nossa espiritualidade que isso é venenoso, porque nós vamos perdendo a noção de valor para adotar a noção de preço e não de valor das coisas. E aí eu pergunto, será que não estamos dando valor demais ao que tem preço e deixando aquilo que não tem preço sem o devido valor? Repito, será que não estamos dando valor demais ao que tem apenas preço e deixando aquilo que não tem preço sem o devido valor? E aí é que entra a palavra de Jesus aqui que nós lemos: onde está o nosso tesouro? Ele faz esse alerta. Onde é que está o nosso tesouro? Aquilo que realmente não perece, aquilo que a traça não pode consumir e o ladrão não pode roubar. E o que é que nós temos, ou que nós podemos ter, queridos, que ladrão não rouba, que a traça não corrói? Eu penso, por exemplo, que as nossas relações, os nossos afetos, isso o ladrão não pode levar, isso a traça não pode corroer, isso tem valor eterno. O amor com que você ama tem valor eterno. O amor com que você ama tem valor eterno. O que mais que tem valor eterno, que é um tesouro, que eu posso valorizar mais do que aquilo que tem preço? A solidariedade que te faz estender a mão e levantar domingo de manhã na chuva para ajudar famílias pobres na periferia da cidade. Isso não tem preço, mas tem um valor muito alto, porque isso faz a vida ter significado e sentido. Isso a traça não pode corroer e o ladrão não pode roubar. O que mais que tem valor e não preço? Por exemplo, o real compromisso de amor com uma comunidade, com uma igreja, com a comunidade de vizinhos, com as pessoas ao redor. Isso não tem preço, mas tem um valor muito grande. Então pergunta-se, onde é que está o seu coração? Onde é que está o teu tesouro? Você anda ansioso pelo que mesmo? O que está consumindo o seu coração de ansiedade? Será que não é essa ansiedade que Jesus nos alerta? Para coisas apenas e por dinheiro? Que quando ele fala, não andem ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, e depois, e ele fala isso depois de dizer que não se pode servir a Deus e ao dinheiro, e que eu tenho que cuidar onde está o meu tesouro, porque onde está o meu tesouro está o meu coração. Eu penso que Jesus quer dizer o seguinte: isso não pode estar em primeiro lugar na sua vida, isso não pode ser o mais importante da sua vida. Você não pode viver para ganhar dinheiro, para comprar roupa e para comer e só. Não pode ser só isso, porque se for isso, a sua vida não está tendo sentido. E se for apenas isso, você vai ser consumido pela ansiedade, porque você nunca vai ter tanto dinheiro que seja suficiente. Porque o ser humano é assim, nunca é o suficiente, nunca é o bastante. Então, quando nós estamos sendo consumidos pela ansiedade por coisas e por dinheiro, o dinheiro se torna um verdadeiro diabo, um inimigo da nossa vida, que quer nos roubar a alegria de viver, e quer nos roubar a alegria de dar valor ao que realmente importa. O que realmente importa para a sua vida que não tem preço? O que hoje, se você fechasse os olhos e pensasse, o que hoje na sua vida não tem preço, mas tem grande valor, e que talvez você esteja deixando de lado, e se consumindo em ansiedade por aquilo que só tem preço, mas não tem tanto valor assim, ou talvez não tem valor algum. Então é preciso se livrar disso, desse tipo de ansiedade. Quando a gente consegue então tirar o dinheiro, essa gana por conseguir dinheiro para gastar e comprar e consumir, a gente tira isso do primeiro lugar e coloca as coisas que realmente importam em primeiro lugar, nós mudamos o nosso tesouro.
E aí o nosso coração estará onde está o nosso tesouro, nos nossos afetos, nas nossas relações, nos nossos amigos, na nossa família, na nossa comunidade, na solidariedade, no estender a mão, no ajudar o outro. Isso que realmente importa. E isso tem valor e não tem preço. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro tem que me servir. Ele é meu escravo. Ele é meu servo. Agora, quando o dinheiro é que determina o que eu faço, quando ele se torna senhor e eu escravo, então eu estou servindo a dois senhores. Supostamente a Deus e ao dinheiro. Tem que ser o inverso. Ele tem que me servir e não eu a ele. É assim que tem que ser. Eu acho que isso tiraria um pouco da nossa ansiedade e faria mais sentido para nós a palavra de Jesus. Não andem ansiosos por essas coisas. Busquem algo em primeiro lugar. O que é para vir em primeiro lugar? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão sendo acrescentadas. É assim que tem que ser. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Essa é a palavra que o apóstolo Pedro trouxe, certamente se lembrando daquelas palavras que Jesus tinha dito lá atrás. Segundo, os inimigos da vida estão sempre rondando. Devemos reagir para não perdermos a alegria de viver. Pedro, ele fala do diabo como nosso inimigo, rondando o tempo todo, buscando a quem possa devorar. Ele diz que nós temos que resistir, permanecendo na fé. Mas quais são esses inimigos da vida? Quais são esses diabos que andam rondando a sua vida? Eu sinceramente não vejo o diabo como um bichão sobrenatural, com chifres, rabo, um tridente, uma capa vermelha, uns olhos esbugalhados de fogo e fedendo a enxofre. Não, eu acho que tem outros diabos não mitológicos e muito mais reais. Esse diabo que eu descrevi aqui é o diabo da mitologia, não é o diabo que realmente atrapalha a gente. Esse não existe. O que existem são estes que eu vou dizer aqui para você, que talvez você esteja cultivando no seu coração um pequeno diabo. E esse pequeno diabo, esse pequeno cramunhão, não tinha uma novela que era aquele ator que tinha um cramunhão numa garrafinha, que era um diabinho? É aquele ator, esqueci o nome, que fez o Bruno Mezenga, mas não era essa novela, acho que era outra, não era? Que ele, Renascer, que ele tinha uma garrafinha e tinha um diabinho lá. É isso, tem gente que tem um diabinho no coração e fica alimentando aquele diabinho. Pois esse diabinho pode se tornar um grande diabo e devorar a sua vida. Então é preciso exorcizar esse inimigo para que ele não acabe de vez com a sua vida. É preciso expulsar esses demônios que estão rondando a nossa vida. Eu listei aqui apenas 4, além da ansiedade, que é um deles. Eu listei 4 aqui. O primeiro que eu coloco aí como um inimigo da nossa vida é a inveja. O assunto difícil de falar. Sabe por que é difícil de falar? Porque eu não conheço ninguém que admita que tem inveja. Eu não conheço ninguém que diz assim, eu sou invejoso. Não conheço. Mas todo mundo diz que os outros são invejosos. É uma conta que não fecha. Tipo, ninguém se assume invejoso, mas sempre acha que o outro está invejando. É sempre o outro que inveja, não é a gente. Nós não invejamos. É igual a história do racismo, né? Não existe racismo no Brasil. Ninguém se assume racista, mas todo mundo diz que o outro é racista. É uma conta que não fecha. Aqui é exatamente a mesma coisa. Nós não admitimos, porque é um negócio muito feio para admitir, né? É um sentimento abjeto, nojento. Então, dificilmente alguém admite que tem inveja, a despeito de apontar as pessoas invejosas. Mas é um sentimento que pode arruinar a vida de uma pessoa, é um diabo terrível, porque é diferente de admirar o outro. Invejar é diferente de admirar.
Porque admirar é até se inspirar em alguém que você admira, que você acha bacana, você se inspira naquela pessoa, e isso é muito positivo, isso é muito bom. Agora, invejar é querer ser o outro, é querer ser aquela pessoa. E como você não vai conseguir ser aquela pessoa, você que é invejoso, espero que aqui não tenha ninguém, são só os outros que são invejosos, nós não somos. Então, o invejoso, como ele não consegue ser o outro, qual é a estratégia que ele usa então? Destruir o outro. Já que eu não posso ser aquela pessoa, eu vou destruir aquela pessoa. E isso existe, a gente vê. Por exemplo, aquela maledicência, aquele veneno. A pessoa está lá bem tranquila e o invejoso destrói aquela pessoa através da maledicência, inventando mentiras, coisas para destruir a reputação daquela pessoa que ela gostaria de ser. Isso é terrível. E é um inimigo que sempre ronda. Sabe por que sempre ronda a inveja no coração da gente? Porque sempre vai ter alguém mais inteligente, mais rico, mais bem-sucedido, mais bonito que a gente. Sempre vai ter. Sempre vai ter. E aí isso pode acontecer de sermos dominados por esse pequeno diabo, por esse pequeno inimigo. Então, é melhor que você seja quem você é mesmo. Admire quem você quiser. Se inspire em quem você quiser. Mas nunca inveje essa pessoa a ponto de querer ser ela. Ou pior, a ponto de querer destruir. Ou se não destruir, pelo menos desejar destruir aquela pessoa por não conseguir ser aquela pessoa. Isso tem que ser tirado do nosso coração. Isso está listado lá. Quando Paulo fala das obras da carne, uma das obras da carne que ele fala é a inveja, que leva a esse sentimento de destruição. Então isso pode roubar sim a nossa alegria de viver. Por quê? Porque a gente nunca vai se conformar, ou nunca vai ficar satisfeito, não se conformar, mas estar satisfeito e contente com a nossa vida. A gente vai sempre querer viver a vida do outro, e isso não é bom, isso é destrutivo. Isso nos rouba a alegria de viver. Outro ladrãozinho de alegria de viver é a mágoa. A mágoa é um pequeno diabo no coração de muitos de nós. E se ela não for, se esse inimigo não for arrancado, cria aquilo que a Bíblia chama de raiz de amargura, que vai tornar você uma pessoa amarga. É preciso exorcizar qualquer tipo de mágoa. E como é que faz para fazer isso? Simples. Não é fácil, mas é simples. Perdoe. Esqueça. Está magoado com alguém? Perdoa de vez. Porque se você não perdoar de vez, é pior para você mesmo. Talvez a pessoa que te magoou nem lembra mais o que ela fez para você para te magoar. Não está nem aí. E você fica lá remoendo aquela mágoa. Aquele poço de amargura. Aquele poço de mágoas. E isso vai ser só ruim para você mesmo, para as pessoas ao seu redor, e nunca para a pessoa que magoou você. Isso vai roubar de você a alegria de viver. Seja lá o que tenham feito para você, guardar a mágoa não vai resolver. Não vai. E guardar mágoa não vai fazer o tempo voltar, não vai desfazer o que aconteceu, não vai. Então, a única opção que você tem é perdoar. Porque quando você perdoa, você consegue prosseguir. E quando você perdoa, é você que se liberta, não é o outro. O outro não está nem aí para ti. Mas quando você perdoa, você está liberto daquilo. Você se libertou daquele passado que te magoou e agora pode prosseguir. Então aí você vai se dar uma nova oportunidade de ter novamente a alegria de viver. Então esse é um diabo que tem que ser exorcizado. Como falei, não é fácil, mas é simples. Agora a mágoa pode levar ao terceiro que eu coloco aí. Está juntando tudo, inveja, mágoa, está virando um poço, né? Que daí transforma tudo isso em ódio. Você pega a inveja, coloca, você pega a mágoa, coloca, você pega a ausência de perdão, coloca. Aí você transforma isso num coração cheio de ódio. Que se nós fôssemos espiritualizar a coisa, esse seria o demônio dos demônios, o diabo mor, o chefe da legião. Porque a inveja, a mágoa, tudo isso vai desembocando no ódio. E o ódio, queridos, é a negação da proposta cristã.
O ódio é o maior dos anticristos, porque o ódio é destruidor. Enquanto o amor constrói, o ódio literalmente destrói, o ódio mata. O amor dá vida, o ódio tira a vida. Não há nenhum outro sentimento mais diabólico do que o ódio, que é a negação do amor. Tanto é que Jesus diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, é o ódio. É o ódio que vem matar, que vem roubar e que vem destruir. Inclusive roubar a nossa alegria de viver. E é por isso que a gente precisa se converter sempre a Cristo Jesus, que é o Deus de amor, o amor feito gente, para que não fique resquícios de ódio no nosso coração, para que a gente tenha cada vez mais dificuldade de odiar e mais facilidade de amar. Seja mais difícil para nós cada vez mais odiar e cada vez mais fácil amar, porque o ódio é o maior dos anticristos e a negação total da proposta de Cristo Jesus. O quarto diabinho aí, que pode rondar você, e aí com esse eu quero encerrar, é o desânimo. É bonita essa palavra na origem dela, ou pelo menos o contrário dela, ânimo. Ânimo vem de espírito, de vida, de sopro de vida, de ânimo, ânimos. Então, uma pessoa sem esse ânimos, sem esse ânimo, é uma pessoa sem força para viver, sem desejo de viver, sem vontade de viver. E tanta coisa pode gerar desânimo, tanta coisa pode roubar esse ânimo, esse sopro de vida, esse sopro de vontade de viver. Uma frustração pode gerar desânimo. Você tinha tanta expectativa, e aí as expectativas não se cumprem, aí você fica frustrado. Seja alguém de quem você esperava tanto, e aquela pessoa se mostrou um ser humano como qualquer outro, e aí você fica frustrado. Ou então um projeto que você tinha, que você esperava tanto e não foi o que você queria, e você fica frustrado. E aí você tem expectativas frustradas, isso vai te desanimando. Aí você, frustrado, fica decepcionado. E isso acontece o tempo todo com a gente, se decepciona o tempo todo, porque as nossas expectativas são muito altas. E isso é injusto até com a pessoa em quem a gente projeta a expectativa, e a gente fica decepcionado. E aí desanimado. Um revés qualquer na vida, quantos reveses nós temos? No trabalho, nos negócios, na escola. Aí você se sente injustiçado com alguma coisa que fizeram contra você. E fazem mesmo, a vida é assim, infelizmente. Aí você se sente injustiçado, se sente desanimado, se sente a última pessoa do universo. E aí começa a se perguntar: meu Deus, por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que aconteceu isso? Por que só eu que sofro assim? A gente é muito assim, né? A gente se acha o centro do universo, o centro do universo. E aí quando a gente sofre uma injustiça, a gente pergunta: por que só comigo acontecem essas coisas? Você não é o único. O próprio apóstolo Pedro fala, no texto inicial que nós lemos lá, 1 de Pedro 5 e 8, ele diz: resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então você não é o único. Você não é o único que sofre injustiças, você não é o único que fica decepcionado, você não é o único que tem frustrações, você não é o único que sofre com perdas, com doenças, com desilusões amorosas, você não é o único. Tem muita gente no mundo passando pelos mesmos sofrimentos que você, ou até piores. Então é preciso ter ânimo para enfrentar isso. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão sofrimentos, mas tenham ânimo, tenham vida, ou seja, não deixe que roubem a alegria de viver, tenham essa vontade de viver. E Jesus ainda conclui essa frase: eu venci o mundo. É como quem diz: reage, tenha ânimo, não deixe que roubem a alegria que você tem de viver e a vontade que você tem de viver. Ou seja, eu não posso me entregar a esses inimigos que nós falamos aqui, que ficam rondando o tempo todo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não posso. Mas eu tenho que lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade,
todo o nosso desânimo, deixar todas as mágoas no altar do Senhor, para sermos fortalecidos por Ele e permanecermos na fé. É isso que o apóstolo Pedro fala. Eu tenho mágoas, vou colocar diante do altar da presença de Deus e deixar lá, deixa lá. Eu estou com ansiedade, eu coloco diante do altar de Deus e deixo lá. Eu estou desanimado, eu venho até o altar da presença de Deus para receber ânimo, para reagir, porque no mundo teremos aflições, mas é preciso ter bom ânimo para vencer e reagir diante de tudo isso. Para não perdermos a alegria de viver, queridos irmãos e irmãs, nós temos que exorcizar esses inimigos que ficam ao redor, que ficam na nossa mente, no nosso coração, ao nosso redor, e lançar todas as nossas angústias aos pés do Senhor, para que assim a gente consiga prosseguir. Quantos podem dizer amém? Deus nos ajude.